Bom, dando sequência a uma das frentes da química, né? A gente abriu a química em duas frentes. No encontro passado a gente falou de soluções, começou a trabalhar soluções em uma das frentes, e aqui a gente está entrando na inorgânica, nas reações. A gente terminou o estudo dos ácidos, bases, sais, óxidos. Ali na parte de óxidos, a gente já discutiu algumas reações, principalmente reação ácido-base. O que a gente vai fazer aqui é acrescentar dentro daquele universo, né, de reações ácido-base, mais algumas delas, tá? É muito complicado você dar uma aula de reação inorgânica, assim como também reação orgânica é complicado, porque você tem uma infinidade de reações. Então é importante a gente entrar na aula percebendo que o que a gente aprende aqui é um pedacinho de tudo que acontece em termos de química. As reações que nos interessam são bem específicas, né? A gente trabalha com dois grandes grupos de reações: a simples troca e a dupla troca. Nos materiais de cursinho, de maneira geral, eles dividem as reações em 4 grupos. 4. Síntese, análise, simples troca e dupla troca. As reações de síntese e análise, eles só citam. Eu não vou nem fazer isso aqui. Reação de síntese, eu não preciso perder tempo para a gente explicar o que é uma reação de síntese, tá? A gente já falou sobre isso durante a aula, enfim. A gente já vai começar a aula já com o que importa, que são os simples troca e dupla troca. A gente separa as duas em duas categorias, por quê? Primeiro, eu consigo perceber a diferença entre elas na própria equação química. Eu bato o olho na equação e sei o que é uma dupla troca ou uma simples troca. Segunda coisa, o mecanismo dela, ou seja, a maneira com que ela ocorre, eu também sei explicar de maneira tranquila, com o conhecimento que a gente tem para vestibular. Então, peraí. Meu chinelo. Chinelo, galera. Estou sentado na mesa aqui de chinelo, como vocês podem imaginar, né? Sem o mínimo cerimônia. Então, a ideia é, eu sei explicar essas reações. São reações muito famosas, reações de oxidação, reação de precipitação. Então, é aqui que está o filé mignon da coisa, tá bom? Então, vamos começar separando as coisas que a gente vai falar. Ó. A gente vai falar, como são dois tópicos, a gente vai fazer uma apresentação, né? Que são os sinais da reação, aquelas coisas que a gente vai observar numa reação química. Observar literalmente falando, né? E aí vamos separar em deslocamento de metal e não metal e reação de dupla troca, que também é conhecida como metátese, tá? Mas é mais comum dupla troca, tá bom? Beleza? Bom, a primeira coisa que a gente vai comentar eu queria chamar a atenção a essas 3 imagens, porque eu diria para vocês que essas 3 imagens elas vão resumir a aula. A gente vai ficar a aula inteira discutindo essas 3 coisas que vocês estão vendo. Quando a gente faz uma reação química, a reação é basicamente um processo de transformar uma substância em outra. Esse processo de transformação, ele, via de regra, te dá um sinal macroscópico, que você pode perceber. Por exemplo, a primeira figura, você tem um cara que está gotejando uma solução. Aqui tem uma solução, ó. Certamente aqui tem uma solução. E aqui tem uma outra solução cristalina. Quando ele coloca as duas soluções em contato, formou aqui uma coisa amarela. Essa coisa amarela é o que a gente vai chamar na química, e sobretudo aqui, né, no caso das reações inorgânicas, de precipitação. Então é uma reação com formação de precipitado, tá? Então esse é um sinal de reação. Precipitação. E aí é muito importante a gente desenvolver uma habilidade para começar a prever quem pode precipitar, quem não pode.
Por quê? Porque você começa a perceber, por exemplo, que a precipitação ela está associada à solubilidade da água. A gente vai fazer a reação, por exemplo, numa solução aquosa. Então, saber que reações causam precipitação, tá? Bom, daqui a pouco a gente volta na questão da precipitação. O segundo caso é um outro caso muito famoso, onde você tem um processo químico, e desse processo eu estou formando um composto volátil. Pode ser o gás carbônico, pode ser hidrogênio, pode ser uma série de substâncias, amônia, enfim, tá? Então você tem a liberação de gás. É um sinal de reação. Tá? A liberação de gás está associada à formação de composto volátil, né? Vamos escrever aqui, ó. Formação de composto volátil. Tá? E o terceiro caso, que na verdade é um caso restrito ao deslocamento, que é a famosa oxidação. Aqui a gente tem é uma superfície de um pedaço de cobre, mas ele está todo esverdeado. Tá percebendo? Esse esverdeamento é uma reação onde o cobre sofreu oxidação, tá? Então a oxidação. Corrosão. No caso dos metais, né? Quando eu falo de metal especificamente, eu posso associar o termo corrosão. Embora a gente vá ter uma parte para falar sobre oxidação, redução, pensando em reação redox, vocês vão ver que aqui já é uma aula de oxirredução. A gente só não vai ter uma aula de NOx por enquanto. Depois a gente entra com esse assunto, tá? Então, sinal de reação, formação de precipitado, né? Formação de precipitado indica composto pouco solúvel. Composto pouco solúvel. Geralmente os compostos que precipitam, aí vai alguma dica, já preciosa, tá? Preciosa. Ou o composto é um sal, que alguns sais são pouco solúveis em água, ou o composto é uma base. Os iônicos, né? Os iônicos. Tá bom? A liberação de gás, aí você tem uma série de situações. Pode, por exemplo, ser um ácido. Você tem ácidos que são gasosos. O H2S, né? O gás carbônico, que é proveniente da decomposição do H2CO3. A gente vai depois citar os exemplos também. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, o que a gente vai fazendo? Vai apresentar os mecanismos, né? Como é que cada um acontece, citar exemplos e tentar associar a esses exemplos os sinais. Qual que é o nosso objetivo aqui? É que você saia no final da aula sabendo montar a reação de deslocamento, sabendo montar a reação de dupla troca e sabendo avaliar por o que é o sinal, quem é o precipitado. Né? Porque da mesma maneira que você está olhando para isso e está identificando que ocorreu a reação, né? Então, por que aconteceu a reação na primeira figura? Porque teve precipitação. Por que aconteceu a reação na segunda figura? Porque teve a formação de gás. Por que aconteceu a reação na terceira figura? Porque houve um desgaste, houve uma corrosão, a mudança de cor, você percebe a mudança de cor, né? Ou seja, se você mistura duas substâncias e não observa nenhum sinal, qual a conclusão que você chega? Que não teve reação. Se não tem precipitado, se não tem liberação de gás, se não tem corrosão, não tem reação. Então, muitas vezes, a pergunta do exercício vai ser a seguinte: ele vai falar assim, ó,
Eu tenho 3 frascos, ABC. E vai te contar o que tem em cada frasco. Frasco A, eu tenho tal coisa. Frasco B, frasco C. Quais são as combinações em que vai ter formação de precipitado? Quais são as combinações em que não terá reação? Muitas vezes você vai perceber que misturar não garante que reage. Não é tudo que você mistura que reage. Tá? A gente vai ver aqui, por exemplo, reações entre sal e base. Vai ter reação que não acontece. Não é todo sal que reage com toda a base. Então, por conta dessa condição, a gente tem que saber avaliar. Bom, quem precipita? Quem não precipita? Quem é gás? Quem não é gás? Tá bom? Bom, então vamos começar. Deixa eu trocar aqui. Vamos começar a falar de deslocamento. Deslocamento de metal. Então é assim, galera. O deslocamento, ele é conhecido por esse nome, porque quando você olha para um esquema meio geralzão, você fala, entenda, é um deslocamento. É mais ou menos assim. Imagina que você tem aqui diante de você uma substância simples, que eu vou chamar de A. Só que essa substância, no nosso exemplo, ela é um metal. Tá bom? E eu vou reagir essa substância A com uma substância que eu vou chamar de BC. Geralmente, essa substância é um sal, podendo muitas vezes ser um ácido. Então, vamos observando já as especificações. Sal, geralmente, ou às vezes um ácido. Tá? Quando essa reação acontece, e nota o que eu estou dizendo, quando essa reação acontece, porque não é sempre que você vai mexer. Por exemplo, quer ver um caso interessante para você entender? Quando eu ponho. Imagina que você tem uma solução de ácido nítrico. Imagina que você tem uma solução de ácido nítrico. Quando eu coloco magnésio no ácido nítrico, ocorre reação. Mas se eu colocar um pedaço de platina, não. Então não é todo metal que reage. E é esse o tipo de pergunta que às vezes vem no exercício. Por que isso acontece? Por que tem metal que reage e tem metal que não reage? A gente vai ter que discutir isso um pouquinho, tá? Bom, mas supondo que aconteça a reação. O que vai acontecer é o seguinte: do outro lado, eu vou formar uma outra substância simples, que é o B. Quem é esse B? Quem é o B? Bom, se o cara que está reagindo for um sal, o que eu vou formar aqui é um outro metal. Se o cara que estiver reagindo aqui é um ácido, o que você vai produzir aqui é um gás, hidrogênio. Tá? Depois eu vou montar os exemplos para a gente poder discutir, tá? Beleza. E aí eu vou formar aqui um composto AC. Esse composto AC é um sal. Então não é qualquer coisa que você enxerga que é chamada de deslocamento, porque por que eu sou um pouco contra esses resuminhos? A mais BC dando B mais AC. Porque quando você olha desse jeito, você tem uma tendência de associar qualquer coisa parecida como deslocamento, e não é. Não é tudo que é assim que é deslocamento. Tem essas restrições, vocês já vão entender por quê. Bom, por que deslocamento, como eu estava dizendo? Porque uma maneira muito simples de você enxergar é pensar que o A entrou no lugar do B. O B ele estava ligado com o C, e aí ele saiu daqui, ó, e ficou sozinho, digamos assim. Então a gente fala assim, ó, B foi deslocado por A. E aí o entendimento ele passa por tentar perceber o que significa deslocar. Porque na imagem você entende o que é deslocar. Ah, ele empurrou e ocupou o lugarzinho dele.
Mas eu quero que você chame a atenção de você para o seguinte. Dá uma olhada para esse metal aqui, ó. Esse metal, ele não tem carga. Ele está com carga zero. Tá? Essa carga é o que a gente chama na química de NOx. Você já devem ter ouvido falar esse termo, né? O número de oxidação. Então eu vou dizer que esse metal ele está com NOx zero. A zero. Só que eu quero que você perceba o seguinte. Quando ele reage e ocupa o lugar do B, ele passa a ocupar o lugar de um cátion. Vocês estão percebendo isso? Se ele está num sal, ele é o cátion. Então ele tem uma carga positiva. Isso significa que o A, no processo, ele perdeu elétron. Ele simplesmente perdeu elétron. O A, para poder trocar de lugar, ele perdeu elétron. Ele passa a se tornar um cátion. Percebem isso? Tá? Então, o A perde elétron. E se nós fizermos a análise com o B, deixa eu colocar uma corzinha aqui no A, para a gente não se perder. O A, ele estava com carga zero e passou a ter carga positiva. Certo? Tá, agora vamos olhar para o B. Ô, gente, o B, aqui ele está com carga positiva. Porque ele está na forma de um cátion. Por exemplo, ele pode ser o H+, ali ele pode ser o H+, se ele for um ácido. Tenta imaginar tipo uma substância tipo HCl, HNO3. Então você tem ali um cátion e o ânion, que seria o C-, certo? Quando o elemento se torna uma substância simples, você percebe que o NOx dele passa a valer zero. Então, uma carga que era positiva passou a valer zero. Ué, como é que uma coisa fica positiva e de repente zero? Ganhou elétron. Então, o B, ele ganha elétron. É a oxidação e a redução, né? O pessoal está falando aqui no chat. O pessoal está falando, oxidação, né? Quando o A perde elétron, oxidação. Tá? O foco aqui é entender que essa troca é mais do que uma troca. Por quê? Porque é uma troca acompanhada com mudança de carga. Por isso, você precisa saber qual é a carga de quem está entrando. Sobretudo, qual a carga de quem está entrando. Por exemplo, se o cara que estiver entrando ali entrando não, saindo, perdão. Eu falei foi entrando e saindo. Por exemplo, ó, se o cara que está saindo aqui, ó, for um hidrogênio, a carga dele é +1. Se o cara que estiver saindo daqui for o cálcio, a carga é +2. Se o cara que estiver saindo aqui for o cobre, a carga pode ser +1 ou +2. Percebem? Então, aquela percepção das cargas ela é fundamental aqui. Por quê? Senão você não vai conseguir montar a fórmula do sal. Você não consegue montar a reação. Tá? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, obviamente, né? Tá? Deixa eu colocar aqui uma corzinha, ó, só para a gente diferenciar. Então, aqui nós temos, ó, o cátion, que estava positivo, certo? Ele vai ficar zero. Tá? Beleza? Então, isso é a tal da oxirredução. Isso aí você pode transformar numa pilha. Porque qual é a sacada, né? Aí pensando um pouco na eletricidade do processo. No processo, está rolando troca de elétron.
Se tem troca de elétron, tem DDP, gente. Você está gerando uma DDP química. O ato de um elemento dar elétron para outro é feito por uma diferença de potencial, que é justamente o princípio de geração de corrente elétrica. Então, isso é aquilo que a gente chama de DDP lá na eletrostática, ou na eletrodinâmica, especificamente agora que a gente está estudando, tá bom? Bom, vamos continuar. Vamos pegar exemplos. Eu vou começar de cara com o exemplo mais famoso de deslocamento que vai passar na sua timeline hoje. Se você não sabe que esse é o exemplo famoso, fique sabendo agora. O exemplo consiste no seguinte, então vou colocar aqui, exemplo. Imagina que você tem um recipiente onde você vai pegar uma placa de zinco. Então aqui você tem um pedaço de zinco metálico. E você vai mergulhar essa placa numa solução aquosa. Tá? Tem que ter todo um cenário, tá, gente? Por que tem que ter um cenário? Porque vai ter um sinal de reação. Então, muitas vezes você tem que saber se vai ter mudança de cor. Tem esse conhecimento de informação, ele é importante para você estar bem no assunto. Então, se você, por exemplo, sabe que o ferro oxidado é vermelho, que o cobre oxidado é esverdeado, isso é importante nesse contexto, tá? Então, é assim. Aqui nessa solução, a gente tem sulfato de cobre dissolvido na água. Sulfato de cobre aquoso. Sulfato de cobre é um sal bem solúvel na água. De tal maneira que eu posso dizer que aqui dentro você tem, na verdade, íon cobre e tem íon sulfato, proveniente da dissociação do sal. Vamos imaginar que a solução está concentrada, mas não está saturada. Daria para colocar um pouquinho mais de sal aí. Beleza. Conforme o tempo passa, a gente vai perceber duas coisas importantes. Então, após um ΔT, a gente vai enxergar duas coisas. Primeira, formação de um depósito sólido na superfície da placa. Tá? Essa palavra depósito ela é muito importante. Você já vai entender por quê. Isso é uma visão. Então, é uma espécie, você pode dizer que é uma espécie de precipitação que vai se formando sobre a placa. E uma outra coisa é a seguinte: o íon cobre, na fase aquosa, com NOx mais 2, ele é azul. Então, a solução ela fica bem azulada de acordo com a concentração do cobre. Só que, ao longo do tempo, a solução começa a ficar mais clara. Então, você tem a perda da coloração azul. Tá? Essas duas observações, gente, elas estão relacionadas uma à outra. Tá? Por quê? Porque a perda da coloração azul indica uma queda na concentração de cobre na água. E esse depósito que a gente vai observar na placa é, na verdade, a formação de cobre sólido sobre a placa.
Por isso que eu disse que um está atrelado ao outro. Então, a gente está observando aqui uma reação que a gente vai chamar na pilha, né, depois, de deposição. Você está falando que o cobre vai depositar na superfície do zinco. Agora, uma coisa muito interessante é você imaginar o seguinte. Para o cobre se depositar ali, perceba que o cobre vai mudar de carga. O cobre vai mudar de carga. O cobre que está na água é mais 2, certo? O cobre que está na água é mais 2. Olha ele aqui, ó. O cobre que vai grudar na placa, esse aqui, ó. Então a placa ela começa a ficar revestida com uma camada de cobre. Esse cobre aqui é o cobre 0. Então quer dizer, o cobre ele ganhou elétron de alguém. Ele ganhou elétron para fazer isso. Quem está dando elétron para ele é o zinco. O que nós não conseguimos observar, porque é um evento microscópico, é que cada átomo de cobre que gruda na placa envolve a saída de um átomo de zinco. O que acontece é o seguinte, ó. O zinco, ele está na placa lá, com carga 0. Quando ele percebe que tem cobre na água, qual cobre, Dan? O cobre 2. Cobre 2. Aquela presença do zinco e do cobre cria DDP. Por quê? Porque o zinco gosta de perder elétron e o cobre gosta de ganhar elétron. Esse gostar, de maneira muito simplista, é o que cria DDP. Então, o zinco, ele imediatamente se transforma em zinco 2 e libera 2 elétrons. Como que você sabe que são 2, Dan? Porque a carga do zinco é 2. Só tem uma outra questão, gente. Quando acontece isso com o metal, imediatamente ele sai da superfície da placa. Ele cai na água. Por isso que a corrosão, por isso que ocorre corrosão quando o metal oxida. O zinco, ele vai sofrendo isso aqui, ó. Ele vai saindo da fase sólida e se transformando em zinco aquoso. E aí o que acontece? Esses elétrons aqui, ó, são utilizados pelo cobre. Então o cobre é atraído para a placa. É atraído para a placa. Pega o elétron do zinco. Então agora você tem aqui, ó, o cobre, 2 elétrons, ó. Aqui, ó. Espera que eu já olho aqui, rapidão. Aí ele pega 2 elétrons. Olha onde eu estou escrevendo o elétron agora. E aí ele se transforma em cobre 0. Que é a carguinha do cobre. Tudo bem? O elétron, na verdade, ele é transferido de um átomo para o outro, né? Não dá para a gente pensar, a pergunta que fizeram no chat aqui, ó. Esses elétrons que o zinco disponibilizou, a gente pode dizer que eles estão na superfície da placa? É uma transferência. Se eu fosse tentar imaginar uma coisa assim, eu imaginaria um átomo pulando na água e o outro saindo da piscina. Mas nesse processo eles trocam ali o elétron. Então o elétron, a rigor, ele só vai passar de um átomo para outro. Tá? O princípio da pilha seria promover essa troca de elétron não pela placa. Né? Se a gente consegue separar o cobre do zinco, eu consigo estabelecer a corrente elétrica. Tá? Que o que acontece aqui é isso, na verdade. Você só não consegue aproveitar a DDP porque a reação acontece na placa. Eu não quero que ela aconteça na placa. Eu quero que ela aconteça de maneira independente. Né? O cobre,
lá na pilha vai ser o polo positivo, o cátodo. O zinco vai ser o polo negativo, o ânodo. Só que eles estarão separados. Tudo bem? Ok até aqui? Outra coisa que eu queria que vocês percebessem é o seguinte. Então, agora eu explico duas coisas, né? Olha, por que diminuiu a cor azul? Porque o cobre foi consumido. Esse cobre aqui, ó. Ele foi consumido. Em compensação, produzimos cobre sólido. Tá. A placa, ela sofreu um desgaste. O zinco saiu da placa. Tudo isso aconteceu. E, no final das contas, o sulfato, ele fica só olhando o processo mesmo. O íon sulfato menos 2. O sulfato menos 2, ele é chamado aqui, no contexto, de íon espectador. Por quê? Porque ele não participou do processo. Ele estava lá por quê? Porque ele foi colocado junto com o cobre, na forma de sulfato de cobre. Ele é o contra-íon do cobre. Tá? Beleza? Como é que a gente escreve essa reação? Bom, você tem o jeito tradicional de escrever. O jeito tradicional de escrever seria escrever assim, ó. Zinco mais sulfato de cobre dando cobre mais sulfato de zinco. Beleza? Que é o jeito mais legalzinho de você escrever. Você escreve ali do jeito que você percebe que o sulfato ele só vai trocando de íon, né? Ele estava na companhia do cobre. Esse cobre aqui, ó, é o cobre 2. Aí o cobre 2 vai para a placa e gruda. E o zinco, que estava na placa 0, ó, sai da placa e fica na forma de sal. Tá bom? Então a gente está presenciando aqui uma situação curiosa em que um sal está dissolvendo um metal. Um sal, que é o sulfato de cobre, tem a capacidade de dissolver um metal. Tá? E isso leva, às vezes, o vestibular a criar uma questãozinha que é bem curiosa, assim, tipo, é meio conhecida, eu já vi vários tipos. Ultimamente não tem caído. Ele fala assim, ó, uma indústria, ela quer guardar sulfato de cobre. Ela tem uma solução de sulfato de cobre. E aí ela tem alguns latões. Ela tem um latão de ferro, ela tem um latão de zinco, de não sei o quê. Qual que é o latão que ela não pode usar? Então, quer dizer, por trás da pergunta está o quê? Qual é o metal que é atacado pelo sal? Então, é uma reação bem característica, né? Olhou lá, tem um metal reagindo com sal, é deslocamento. Tá bom? Beleza? Perguntas até aqui, gente. Para a gente, então, seguir, que eu quero citar um outro exemplo, né? A gente já entendeu mais ou menos como que funciona. Eu posso escrever essa reação de uma forma mais resumida. Por quê? Porque o raciocínio é o seguinte, ó. O sulfato, esse íon aqui, ó, ele não participa ativamente do processo. Ele está lá dissolvido. Então, eu posso escrever só o que aconteceu com o zinco e com o cobre. Eu posso fazer isso aqui, ó. Zinco mais cobre 2. Não precisa escrever o sulfato. Dando cobre mais zinco 2. Sem o sulfato. Isso aqui eles chamam de equação iônica. O vestibular chama de equação iônica.
tá? E o íon espectador é o sulfato. Sulfato é o nosso íon espectador. Beleza? Bom, uma outra situação para a gente poder trabalhar com o exemplo do ácido. O que acontece quando ocorre a reação com ácidos? O processo é o mesmo, só que você vai liberar um composto gasoso, que é o hidrogênio. Então, você não vai ter deposição de nada na placa, tá? Então, eu vou trocar aqui a tela. Peraí. Aqui. Vamos escrever assim, ó. Reação de metais com ácidos. Exatamente. O íon espectador sempre vai fazer parte do sal? Sim. E você pode ser até mais específico nesse caso, né? Ele é sempre o ânion. Porque o que acontece, né? Uma coisa que é importante da gente lembrar é o seguinte. Esse cara aqui, ó, ele é o metal. Portanto, ele tem carga zero. Metal nunca vai ter carga negativa. Se o metal vai ocupar o lugar de alguém, ele certamente vai ocupar o lugar do cátion, não do ânion. Então, o íon espectador é sempre o ânion. É um sulfato, é um carbonato, né? Por exemplo, na pilha, esse íon espectador, ele vai migrando de um lado para o outro dentro da pilha, quando é aquelas pilhas de membrana semipermeável. Porque ele vai se acumulando de um lado e vai faltando no outro. Depois a gente vai discutir isso na pilha. Então a gente faz ele andar de um lado para o outro, tá? Beleza. Só que depois você vai ver que no deslocamento de ânion, é que deslocamento de ânion a metal é bem mais raro. Aí o íon espectador é o cátion, tá? Mas depois eu conto. Deixa eu voltar aqui. Então, ó, reação de metal com ácido. Quando a gente coloca lá, vamos imaginar agora uma outra situação. Eu tenho um pedaço de magnésio. Então, eu tenho uma fitinha aqui de magnésio. E eu vou mergulhar essa fitinha de magnésio numa solução aquosa de ácido clorídrico. Solução aquosa de HCl. Tá? Então, eu tenho ali dentro íons H+, e íons Cl-. O que vai acontecer aqui é uma pilha. Uma pilha. Só que uma pilha agora de magnésio com hidrogênio. Tá? Porque quem reage na pilha depois, por exemplo, aqui a gente percebe que um cara perde elétron, o outro ganha. Então, quando você fala, por exemplo, por que eu falei que a reação anterior é a mais famosa? Essa daqui, ó. Porque essa daqui é a pilha de Daniel. É a pilha zinco-cobre. O processo de funcionamento da pilha de Daniel é exatamente baseado nessa reação. Aqui você teria uma pilha de hidrogênio-magnésio. O magnésio vai reagir e o hidrogênio. Então, aqui, como é que a gente explica o processo? Aqui, quais são os efeitos visuais? Aqui você vai ter corrosão. Aqui, né, gente, você pode dizer que o metal vai ser dissolvido. Se houver uma quantidade de H+ suficiente para consumir todo o metal, ele desmancha, corrói, né? Corrosão do metal. E aí tem uma questão aqui que é importante. Dependendo do metal, ele pode ser corroído. Por exemplo, tem metal que corrói de boa.
tipo magnésio. Você tem metal que para corroer precisa ter ácido concentrado. Tem uns que precisa ter ácido nítrico junto, que é mais oxidante ainda. E tem uns que não corrói. Não corrói. Então, existe aqui uma questãozinha, que essa reação ela não é sempre, ou ela pode acontecer, pode não acontecer, e mesmo que aconteça, ela acontece em graus diferentes. Então, existe aqui uma liberação de gás, cuja velocidade depende da reatividade do metal. Depende, tá? E aí surge uma nova palavra importante: reatividade. Do metal. O que isso quer dizer na prática, gente? Existe aqui uma tendência a reagir do metal. Tá? O que acontece nessa parte do assunto, né? A gente estava trabalhando aqui com uma reação, na verdade verdadeira, eletroquímica. Uma reação onde os átomos, eles vão, além de se recombinarem, né? Eles vão trocar elétron, um com o outro. O problema é que na natureza, nem sempre esse processo é espontâneo. Nem sempre. Por exemplo, o caso dos ácidos fica muito evidente. Se eu trocar o metal, esse processo pode ser muito lento, difícil de acontecer. Tem metal que não acontece. Então, existe aqui sempre uma ponderação que é: para que aconteça a reação, o metal precisa ser reativo o suficiente. Tá? No nosso exemplo, por enquanto, o metal é reativo o suficiente para fazer o processo. A gente fala assim: o magnésio vai deslocar o hidrogênio, tá? Vamos mostrar. Primeiro eu vou mostrar em termos de íon, que eu sempre acho mais legal. Ó, o magnésio, ele está sólido e ele vai oxidar, ele vai perder elétron. O magnésio, quando perde elétron, ele fica mais 2. E aí acontece com ele a mesma coisa que aconteceu com o zinco. Ele vai para a água, corrói. Só que ele libera 2 elétrons. 2 elétrons. Pronto. Esses 2 elétrons serão capturados pelo hidrogênio, ou melhor, pelos hidrogênios. Né? O NOx do hidrogênio só permite que ele capture 1 elétron por átomo. 1 elétron por átomo. Então, o que vai acontecer? Imagina um hidrogêniozinho H+ ali. Bonitinho. 100 elétron. Quando ele captura um elétron, ele fica assim, ó. Espera aí. Deixa eu só colocar de um jeito mais decente. Ó. Você tem um H+. Tá? Ele vai capturar o elétron. Eu gosto de fazer a reação devagar, porque aí você entende e você nunca mais vai ter problema com ela. O que acontece é o seguinte: quando o hidrogênio captura o elétron, ele fica hidrogênio sem carga, só que com elétronzinho. Esse hidrogênio não se estabiliza sozinho. Ele não estabiliza sozinho. Ele precisa de um outro átomo para estabilizar. Então, quando o magnésio libera os 2 elétrons, os 2 elétrons são fornecidos para 2 hidrogênios, ó. 2. E aí você forma o gás.
É aqui que solta o gás. Tá? Perceba que, nesse caso, um magnésio reage com 2 hidrogênios. Diferente do cobre com o zinco. Tudo por causa da carga. A questão das cargas é que interfere no processo. Tá? Bom, como é que eu escrevo essa reação? Você pode escrever do jeito tradicional, né, que a equação completa seria magnésio sólido mais HCl aquoso, dando. Ó. Aí como é que você pensa, né? Se você não quiser pensar desse jeito aqui, ó, que é um jeito um pouquinho mais detalhado, que é um pouco mais trabalhoso, você pode pensar assim, ó, que é o jeito mais rápido, né? Ah, o magnésio ele vai entrar no lugar do cátion. Então, eu já sei que o cloro é o íon espectador. O nosso queridão aqui é o íon espectador, né? Ó. Tá. Então, como é que a tua cabeça vai proceder? Você sabe que o hidrogênio ele vai sair daqui e ele tem que virar uma substância simples. Então, H2. O magnésio, quando entrar no lugar do cloro não, do hidrogênio, ele vai assumir a carga mais 2, que é a carga do magnésio, ó. Então, o sal tem que ser MgCl2. Na hora de montar o sal, você tem que tomar cuidado para acertar as cargas, tá? Porque isso acaba interferindo no balanceamento. Tá bom? Percebe que a gente está pensando de duas formas diferentes, né? Quando você escreve as equações iônicas ou quando você escreve a equação completa, você está pensando de jeitos diferentes. Assim, com toda a honestidade, gente, para mim faz muito mais sentido esse jeito aqui, ó. Esse jeito de ficar enfiando um átomo no lugar do outro, ele parece meio forçado. Você tem que meio que decorar algumas situações, entende? E aqui eu ainda tenho que balancear, né? Veja, porque eu tenho 2 hidrogênios aqui, ó. Então vou botar um 2 aqui e balanceei, tá? Agora, equação iônica, né? Sem o íon espectador, como que fica? Mg mais 2H+, dando H2 mais Mg mais 2. Pronto. Tá bom? A gente está mais acostumado a escrever esse jeito na parte de pilha. Porque ali o enfoque é um pouquinho diferente, né? Aqui a gente está mais preocupado em produzir as coisas mesmo. Tá? Tudo bem? Bom, para a gente completar essa análise da reatividade de metal, a gente precisa ter uma noção de que parâmetros eu uso para fazer essa tal reatividade, para falar dela, né? Então, eu quero mostrar para vocês aqui uma outra tela. Eu vou trocar aqui já, tá? Qualquer coisa vocês peçam para eu voltar. Ó. No material de vocês tem a fila, tá? E aqui eu coloquei uma fila resumida, tá? Essa fila, na verdade, eu não diria para você que você tem que decorar ela. Eu não me recordo aqui, nos últimos tempos de aparecer exercício que você precisasse decorar isso. É bem verdade que se você souber, isso te ajuda. Mas a fila tem uma boa lógica. Você vai perceber, você vai olhar com algumas situações e vai perceber isso. Por exemplo, vamos lembrar um pouco de tabela periódica. Quando a gente estuda tabela periódica,
Uma das coisas que a gente estudou ali é que tinha um tal de caráter metálico. Caráter metálico. Que você pode chamar de eletropositividade, como ele está chamando aqui. Que você pode chamar de reatividade. Tá? Apesar de que a palavra reatividade é mais ampla. É que quando você fala em reatividade atrelada a metal, reatividade tem a ver com facilidade de oxidar. Isso é ser reativo dentro do contexto de metal. Porque no ametal é o contrário. Né? Por isso que a palavra eletropositividade, de uma certa forma, faz sentido. Por quê? Porque quanto maior a tendência dele perder elétron, mais eletropositivo ele será. E aí a gente percebe que os elementos que têm maior tendência são os elementos que na tabela periódica estão do lado esquerdo, família A, 2A e 3A. Ó, ele cita aqui, ó, de maneira meio geral, metal da família 1A, 2A, alcalino e alcalino terroso. O alumínio, que é 3A, junto com zinco e ferro, que são elementos de transição, tá? E você tem os metais que a gente vai acabar chamando de nobre. Cobre, prata, platina e ouro. Tá? Aliás, cobre, aqui tá faltando a platina, ele colocou mercúrio, né? Cobre, mercúrio, prata e ouro. Pode colocar platina aqui também. Tá? O que essa fila mostra pra gente? Você olha para ela e algumas coisas fazem muito sentido na tua vida. Por exemplo, anel de ouro não enferruja. De prata já enferruja. É mais difícil, mas enferruja. Né? Portão de ferro enferruja muito. Alguém aqui já viu panela de sódio? Sódio não é metal, gente? Por que eu não faço uma panela de sódio? Alguém pode me explicar? Não tem muito sódio no planeta, gente? O que mais tem na natureza não é sódio? Em termos de cátion? Tem sódio pra caramba. Por que eu me dou o trabalho de usar alumínio se tem sódio? Porque você nunca vai conseguir fazer uma panela de sódio metálico. Porque antes de você terminar a panela, ela já enferrujou. O sódio é um metal extremamente reativo. Lembra aquele vídeo que eu mostrei do cara jogando sódio na água? Por que o sódio reage tão violentamente com a água? Porque ele tem capacidade de se oxidar. Então, essa reatividade que alguns metais têm explica por que a gente precisa tanto do cobre, por que a gente precisa tanto do ferro, por que a gente precisa tanto do alumínio, tanto do zinco. Porque são metais que eu consigo manter na forma de metal sem oxidar, ou pelo menos por um tempo. Né? Quanto tempo demora uma peça de ferro para oxidar? Décadas. Se você cuidar bem, ela demora bastante tempo para oxidar. Então, os metais eles vão ganhando valor na nossa sociedade pela inércia química. Por que o ouro é valioso? Porque o ouro que você vê hoje é o ouro de 3.000 anos atrás. Ele atravessou milênios e continua daquele jeito. Né? Claro que você tem outras propriedades que alguns metais acabam tendo mais importantes, por exemplo, condutividade elétrica, ou porque o metal pode ser usado para algum determinado tipo de catalisador. A gente tem outros usos, né? Não vamos pensar num metal só pensando na questão dele como joia, mas é que a oxidação, ela, por exemplo, você não vai colocar um metal reativo numa missão espacial. A última coisa que você quer numa estação espacial é uma coisa que oxide. Certo? Ah, mas no espaço não tem ar. Claro que tem, dentro da espaçonave tem. Né? Então, a preferência por coisas inertes vai daí, tá bom? Outra coisa que eu queria comentar na fila, que eu acho bem importante, é o seguinte. Você está vendo hidrogênio aqui, né? O hidrogênio é o hidrogênio relativo aos ácidos. Então,
O que a gente está mostrando aqui? Você tem metais à esquerda do hidrogênio que, digamos assim, são mais reativos do que ele. Tá. O que isso quer dizer na prática? Qualquer metal para a esquerda do hidrogênio pode ser corroído por ácido. Então, se eu reagir potássio com ácido, potássio reage. Aliás, né, gente? Os da família 1A e 2A, cá entre nós, não precisa nem ter hidrogênio de ácido, ele pode reagir com a própria água. Né? Quando você pensa numa reação dessa daqui, ó, olha aqui, ó. Espera aí. Tenta olhar para a reação sob essa perspectiva para você entender o que eu estou dizendo. Veja se isso não é um deslocamento. O sódio vai ser colocado na água. Eu vou produzir hidrogênio e NaOH. Tudo bem? O que está acontecendo aqui, gente, é a mesma coisa que acontece quando você põe magnésio com ácido clorídrico, o slide anterior. Só que o que acontece? O sódio ele é tão reativo que ele desloca o hidrogênio da água. Não é um hidrogênio de um ácido, gente. Claro que ele vai precisar de duas águas para fazer isso, né? Ó. Porque daí ele forma uma molécula de H2, tá? E 2 NaOH. Ó. Tá? Confere para ver se a reação está balanceadinha. Essa é a reação. Isso é uma reação de oxidação ou de deslocamento, tá? Com ácido, isso tende a ser mais fácil. Então, o exemplo que eu citei para vocês agora há pouco aí eu estava usando magnésio com ácido clorídrico, tá? Agora, por exemplo, se eu tento fazer isso, ó, aqui. Aqui eu já não consigo. Não ocorre reação. Não ocorre. Não ocorre por quê? Porque a prata, para ela conseguir entrar aqui, ela tem que perder elétron para o hidrogênio. Ela não consegue. A gente fala, né, no termo mais simplista, que a prata é menos reativa que o H+. A prata é menos reativa. Na verdade, isso tem a ver com potencial de oxidação e redução, né? A gente vai discutir isso na parte de pilha. Então, essa fila, ela vai mostrar para a gente uma coisa preciosa. Quais são os deslocamentos que são passíveis de ocorrer? Quais são os passivos que não vão ocorrer nunca? Por exemplo, olha essa daqui, ó. Eu vou pegar um pedaço de cobre e vou colocar em contato com uma solução de sulfato de zinco. Ó. Ocorre ou não ocorre? Ocorre ou não ocorre? E aí? Ó, o que acontece? Para o cobre entrar no lugar do zinco, o cobre precisa oxidar. Ele tem que perder elétron. Mas, em termos de eletropositividade, o cobre ele está aqui, ó. Comparado com o zinco, ele não tem essa força toda para fazer o processo. Né? A gente percebe que tem uma questão aqui de compatibilidade, né? É preciso que haja uma conjunção de tendências. É preciso que quem oxide
de fato, tem a maior tendência para isso. Então, aqui, quem é o candidato à oxidação? É o cobre. Quem é o candidato à redução? É o zinco. Mas, na lei da natureza, o que a lei da natureza mostra é o contrário. O zinco gosta mais de oxidar e o cobre gosta mais de reduzir. Percebe que se você já tem esse conhecimento, quando você chegar na aula de pilha, você vai deitar, velho. Você vai deitar. Tá bom? Com o tempo a gente vai pegando. Então, essa reação ela não ocorre. Não ocorre. Tá aqui. Beleza? Isso é basicamente o deslocamento de metal. Então, no final das contas, a gente pode concluir o seguinte, né? Um metal. Então, conclusão. Um metal, ele pode deslocar um cátion, que pode ser qualquer cátion, ou o cátion pode ser o H+. Então, ou ele desloca um cátion, ou ele desloca um H+. Só que para isso acontecer, o metal deve ser mais reativo. E aí tem essa fila, né? Qual que é a melhor maneira para você guardar a fila? Vou ser bem honesto para você. Você guarda assim, 1A, 2A, tá? Alumínio, zinco, ferro e hidrogênio. Aqui, todos os nobres que você conhece, que são fáceis de você guardar. Eu não aconselho você a decorar a um por um, porque geralmente os exercícios vão querer que você conheça os extremos. Então guarda um A, 2A, tudo no mesmo balaio. Aí vem o bloco dos meia-boca e o bloco dos nobres. E o hidrogênio no meio, tá? Pergunta que veio aqui. Por isso que a pilha vai acabar? Porque o cobre não consegue reagir. Porque, na verdade, tem duas situações que podem fazer no caso a pilha acabar. Geralmente o que acaba mesmo é o cobre, né? O zinco poderia acabar ou o cobre. Porque o zinco também oxidando, ele vai desgastando, né? Mas geralmente é o cobre que acaba, é a solução. O acabar, né, tipo dizer que a pilha acabou, significa propriamente ou esgotar quem oxida ou esgotar quem reduz, né? É claro que no caso mais... a gente sempre fala nessa questão do caso... A gente pergunta, né? O que faz a pilha acabar? A bem da verdade, quando a indústria vai fazer a pilha, ela produz a coisa em quantidade estequiométrica, para que não sobre nada, né? Mas a gente gosta de fazer essa pergunta para ver se o aluno sabe qual é o coração da pilha. O que é o mais importante mesmo, né? O que tipo, vai fazer a pilha parar de funcionar? Porque vai acabar o reagente, né? Bom, vamos falar um pouquinho dos ametais. O deslocamento de ametal, gente, é bem mais raro de aparecer. Por quê, Dan? Porque não tem muito exemplo legal. Por isso, né? O deslocamento de metal ele é mais interessante, por quê? Porque ele envolve os metais, então tem muitas situações que ocorrem no nosso dia a dia que podem ser utilizadas, enfim. Tudo que gera questão de vestibular para eles é interessante. Então eu vou montar uma situação para você imaginar o que acontece. Vamos imaginar o seguinte, eu preparei uma solução, vou escrever aqui, ó, uma solução de KBr. Tá? A solução de KBr, gente, ela tem uma coloração marrom bem clara. É um amareladinho por causa do íon Br-, tá?
Ele é um íon praticamente incolor em solução. Ele fica um amarelo bem claro. Vamos colocar aqui, amarelo claro. Tá. Aí eu vou pegar... Olha só que loucura que é o experimento. Tudo isso que eu estou contando são situações que aparecem em vestibular, tá? Não é nada da minha cabeça que eu estou inventando. Aí eu vou pegar, junto com essa solução de KBr, aquosa, eu vou colocar... Opa, peraí. Benzeno. Embora a gente não recomende usar benzeno porque ele é tóxico, né? Mas por que eu quero usar o benzeno? Para você lembrar que é um solvente apolar, tá bom? Então o benzeno, ele vai ser minha fase orgânica. E o KBr vai ser minha fase aquosa, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui num sistema as duas fases, tá? Deixa eu pegar uma coisa aqui rapidão, peraí. Para eu não falar uma besteira. Eu vou procurar uma coisa na internet aqui antes que eu fale a besteira. Do benzeno. Estou procurando a densidade do benzeno, que eu não lembro de cabeça. 0,8. Ele é menos denso que a água. Então, quando eu misturar os dois dentro do recipiente, você vai ter aqui duas fases. Aqui você vai ter uma fase orgânica incolor. E aqui você vai ter uma fase aquosa que é amarela clara. Tá bom? Vamos colocar aqui meio tosquinho, vai. Aqui. Quem dá essa coloração, repito, que isso é importante você saber, senão você não vai entender o experimento, é o íon brometo. É o íon brometo na água. Tá. Muito bem. Aí eu vou borbulhar aqui. Borbulhar cloro. Cloro. Quando eu borbulho cloro, quase que de maneira instantânea, o teu sistema ele vai mudar totalmente o aspecto. Você vai ter aqui uma fase aquosa incolor. E aqui a fase orgânica vermelha. Totalmente vermelha. Aqui. Vermelha. Talvez esse exemplo ele aparece no vestibular com duas roupagens, tá, galera? Ele aparece com KBr ou com KI, iodeto. Iodeto. Se for iodeto, aí fica roxo. Se for brometo, fica vermelha. Depende do composto. Depois eu mostro para vocês. Esse eu acho que é um caso bem interessante para ilustrar o deslocamento de ametal. Então, vamos lá. Vamos começar o deslocamento. O que acontece nesse caso, gente? A substância simples não é mais um metal. Ela é um ametal. Cloro. Os ametais, eles não gostam de oxidar. Ametal gosta de reduzir. Ou seja, se esse cara for deslocar alguém, não faz sentido pensar nele deslocando o potássio, que é o cátion. Faz mais sentido em pensar em deslocando o brometo. Então você tem o seguinte, ó, com KBr, formando
Agora começa o deslocamento. Ó. O que acontece? Esse bromo aqui, ele tem carga -1. Quando ele sair, ele vai virar BR2. Este BR2, ele se forma dentro da água, tecnicamente, né? Ah, peraí, que aqui eu escrevi uma coisa errada, gente. Aqui não é gasoso. Aqui é aquoso. Peraí, não zoa. Ó. Esse bromo, ele é formado aqui, ó. Só que o que acontece? Como ele é um composto apolar, ele imediatamente passa para fase orgânica. E ali ela é tingida de vermelho. Né? Então, a fase orgânica, na verdade, ela é o indicador da formação de bromo. Com o iodo fica bem bonito. Porque a cor fica púrpura. Fica um roxo lindo na fase orgânica, né? O pessoal usa mais clorofórmio, que é menos tóxico, né? Tá? Indicador da formação de bromo. E o cloro, ele passa a ocupar o lugar do bromo na forma de cloreto, ó. Deixa eu colocar aqui. Aqui é KBr, né, gente? Ó, peraí. Deixa eu só trocar essa formulinha aqui. Que senão eu estou assassinando a formulação de sal iônico, de composto iônico, né? Ó. Tá? Você balanceia aqui, ó. Pronto. Tá aqui. Sacaram como que funciona? Vê onde que está o deslocamento. Ó, o cloro aqui, ele tem carga 0. E o bromo está com carga -1. Aqui, ó. Lá do outro lado, o bromo passa a ter carga 0. E o cloro passa a ter carga -1. Tá vendo? Então, é tudo o que aconteceu anteriormente ao contrário. Antes, no anterior, o metal queria perder elétron. Aqui, o não metal quer reduzir. Ó, esse cara que entra vai reduzir e o cara que sai vai oxidar. Repito para vocês, tá, gente? Os exemplos de deslocamento de ametal são bem restritos. Bem restritos. Tá? Aqui também tem uma questão de quem pode deslocar quem. Aqui tem uma questão. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente consegue explicar a situação de que maneira? Veja. Aqui, ó, o cloro, ele reduziu. Esse cloro aqui, ó, ele reduziu. Então, o cloro... Eu vou escrever numa linguagem mais simplista para você entender o conceito. O cloro ganhou elétrons do íon Br-, dos íons Br-. E esse processo é espontâneo. Por quê? Porque o cloro é mais eletronegativo que o bromo. Então, ó, cloro é mais eletronegativo em relação ao bromo. Quer dizer, esse elemento aqui, ó, qual é a condição para que a reação aconteça? O elemento que está aqui fora, ó, tem que ser mais eletronegativo que o cara que ele quer deslocar. Tem que ser mais eletronegativo em relação ao cara que ele quer deslocar. Sacaram a parada?
Aqui, pronto. Muito doido, né? Muito doideira. Tranquilo, pessoal? Então, na segunda parte das inorgânicas, a gente entra com as reações de dupla troca. A nossa abordagem aqui, ela é muito na mesma linha da simples troca, ou seja, eu preciso saber qual é o mecanismo, né, por que ela chama dupla troca, e quais são as condições em que ela vai acontecer. Então, a gente começa falando o seguinte, deixa eu colocar aqui. As reações de dupla troca, elas são reações, a gente pode citar como a mais famosa a neutralização, que é uma reação de dupla troca. A reação de dupla troca, ela acontece sempre entre dois eletrólitos, diferente da simples, do deslocamento. Porque no deslocamento, você tinha uma substância simples, que podia ser um metal ou um ametal, que ia causar um deslocamento. Aqui, a gente tem uma substância do tipo, genericamente falando, né, ó, AB. Só que esse AB é um eletrólito. Então você tem aqui, ó, um cátion e um ânion. Pode ser um ácido, pode ser uma base, pode ser um sal. Que vai reagir com um segundo eletrólito que eu vou chamar de CD. Tem um cátion, tem um ânion. Cátion, ânion. Tá? Quando é que a dupla troca vai acontecer? Quando o eletrólito, o cátion do eletrólito A, então aqui, ó, porventura se associar ao D. Eu disse porventura. Então, aí você vai formar isso aqui, ó. AD. Só que vamos lembrar que quando eu falo em eletrólito, pessoal, para que eu garanta que o eletrólito se forme, é preciso que o cátion e o ânion se mantenham juntos. Então, esse eletrólito, ele só vai se formar se ele for fraco. Qual a característica mais marcante de um eletrólito fraco? Ele tem preferência por não dissociar na água. Ele dissocia muito pouco na água. Então, por exemplo, quando você vê uma precipitação, você pode ter certeza, você está formando um eletrólito fraco dentro da água. E esse eletrólito está ficando sólido. E aí precipita. Tá? A segunda troca que pode acontecer envolve o outro par. Então você teria isso aqui, ó. O cátion do segundo eletrólito com o ânion do primeiro. E aí você teria a formação, então, disso aqui, ó. C, B. Tá bom? Esse eletrólito pode ser fraco também ou forte. Se ele for fraco, ele precipita também. Então você tem, vamos imaginar que você tem possibilidades. Por exemplo, você pode formar um eletrólito fraco e outro fraco. Isso daqui eu já estou adiantando para você que é muito raro acontecer. Tá? Você forma dois produtos. Pode acontecer de você formar só um forte, um fraco. O que é importante entender é o seguinte: quando eu formo eletrólitos fracos, você observa a precipitação. Ou liberação de gás. A gente vai mostrar exemplo. Tá? Os eletrólitos fortes, se porventura
tiver a formação de um eletrólito forte, esses eletrólitos fortes permanecem dissociados. Dissociados na solução. Tá? Eu vou citar para vocês um exemplo para a gente poder ilustrar bem isso e depois pegar alguns casinhos a mais. Por que que uma reação acontece sempre quando tem um ácido e uma base? Vamos analisar essa reação agora sob a perspectiva da dupla troca. Para que a reação aconteça, é preciso que haja uma combinação de íons. E é preciso que esses íons, se de alguma maneira, fiquem combinados. Tá? Quando um H+, se combina com OH-, eu tenho a formação de água. Certo? Tendo a formação de água, eu tenho a possibilidade de que um H+ se una a um OH- e não separe mais. Tá? Então a gente pode até, de uma certa forma, analisar a água como sendo um eletrólito fraco, né? Ela foi proveniente da junção. Agora, o Na+ e o Cl-, eu posso dizer isso, ó. Tá? Ele permanece dissociado porque é um eletrólito forte. Então, dissociado. Porque ele é um eletrólito forte. Tá? Beleza? Então, na prática, quando a gente reage ácido com base, a água eu formo sempre, mas o sal, muitas vezes, ele fica dissociado dentro da água. Você pode tirar ele de lá, é evidente que você pode tirar a água dali, não tem problema nenhum, mas ele está dissociado. Tá? Beleza? Aqui eu tenho uma tabela que, qual é a parte meio desagradável, né? Tem algumas informações da tabela que a gente precisa memorizar. Sobre a questão de que eletrólito na água dissocia, que eletrólito não dissocia. Então eu vou elencar. Vocês têm uma tabela parecida com essa na lista, tá? Não é a mesma que eu tenho na folha, mas ela serve de orientação. Eu vou destacar para vocês aqui alguns eletrólitos famosos. Ó, por exemplo, vamos pegar aqui um que eu gosto de citar. Nitratos. Nitratos. Os nitratos, eles são todos solúveis na água. Então, por exemplo, não existe a mínima possibilidade de você ter uma reação de precipitação que envolva a formação de nitrato. Nitrato não precipita. Tá? Não importa qual é o íon dele, é nitrato de sódio, nitrato de potássio. Tá? Quer ver um caso também curioso? Haletos, que são sais famosos. Ó. Cl-, Br- e menos. A maioria deles dissolve bem na água. Tá vendo? NaCl, cloreto de bário. Só que ele tem as exceções. Tá? As exceções são os sais que muitas vezes aparecem em exercício. Aqui é o tipo de assunto, né, que se o examinador quiser, ele quebra a galera ao exigir esse tipo de informação. Um outro grupo de sal que eu queria destacar são os sulfatos. Ó, sulfato, em geral, dissolve na água, but temos exceções. E tem algumas exceções famosas. Eu poderia destacar o sulfato de bário, que não dissolve na água, o sulfato de cálcio, que não dissolve na água, e o sulfato de chumbo.
Esses sais aparecem com uma certa frequência em reação, em exercício. Tá? Um outro grupo que eu gostaria de destacar é o grupo dos carbonatos e fosfatos. Vou destacar eles aqui, ó. Carbonato e fosfato. Peraí, deixa eu fazer de um jeito mais organizado. Ô, gente, esses que vocês estão vendo em amarelo, eles são, na maioria dos casos, solúveis. Tá vendo, ó? Ou seja, são sais que têm uma tendência a dissociarem bem na água. Só que você tem o caso oposto, que é o caso que eu vou citar agora, ó. Eu vou pegar um grupo de sal aqui, cujo comportamento, via de regra, é não dissolver na água. Ó. Carbonato e fosfato não gosta de dissolver na água. O comportamento dele é, via de regra, não dissolver. Quais são as exceções? Família 1A e amônio. Ó. Família 1A e amônio. Tudo bem? Família 1A e amônio. Beleza? Ah, e olha só. Por falar em família 1A e amônio, gostaria de citar uma outra informação. Família 1A e amônio, ó, tende a formar compostos solúveis em geral, ó. Tá? Então, eu tô colocando para vocês, galera, como a minha cabeça guarda. Ela guarda um grupo de sal cujo comportamento é ser solúvel. Quem é o comportamento ser solúvel? Nitratos, haletos, sulfatos. Só que aí tem as exceçõezinhas. Tem um outro grupo de sal cujo comportamento é ser insolúvel. Carbonato, fosfato. Nota que essa classificação ela está usando o critério anion. 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 Você pode usar o critério cation, tá? Mas o critério cation é mais complicado, tá? Porque tem um monte de cation diferente. Tudo bem? Beleza? O que a gente tem que fazer aqui, a partir dessa observação, é mostrar exemplos, tá? Um bom estudo de reação envolve você conhecer situações famosas. Né? Bom, eu vou trocar aqui a tela para a gente começar então a nossa sequência. Pronto. Bom, vamos começar com as reações de precipitação. Precipitação, tá? Então vamos começar aqui, ó. Precipitação. Vamos começar pegando exemplo de sal, tá? Então, ó, eu vou pegar uma reação de KNO3, tá? Com... Não, peraí. Já sei. Vou fazer diferente. Vai ser KCl com AgNO3. Todas as reações que vocês estão recebendo aqui na aula são reações famosas de exercícios. Todas têm chance de aparecer. Tá? Essa é uma reação famosa, inclusive porque ela é usada até para titulação. Tá? É uma reação que consiste em você pegar uma solução de cloreto de potássio, que é uma solução cristalina, e misturar com nitrato de prata. Aqui é muito importante a gente falar sobre a escrita aquoso. Quando você escreve aquoso do lado de um eletrólito, porque nós não estamos falando de um composto qualquer aqui, nós estamos falando de um eletrólito. Quer dizer que esse composto é um eletrólito forte. Portanto, ele está dissociado. Tá? Essas duas coisas vão reagir. Beleza? Só que na tua cabeça, o que você deve pensar? Se os eletrólitos estão dissociados, o que você tem lá dentro é isto mais isto mais isto mais isto.
Essa visão, embora a gente tenha mais trabalho para escrever, ela nos dá mais ideia do que você tem lá dentro. E aí a tua avaliação é a seguinte: para ter dupla troca, você tem que ver a possibilidade de um cation se associar a um ânion. Então, por exemplo, vamos começar com a seguinte possibilidade. Suponha que lá dentro da água, um íon potássio encontre um íon nitrato. Eu vou formar nitrato de potássio. Só que como o nitrato ele forma compostos solúveis, do mesmo jeito que ele está separado da prata, não vai haver motivo nenhum para ele se juntar ao potássio. Então, eu posso escrever a reação da seguinte maneira. Eu posso fazer assim, ó. Escrevo K mais NO3-. Ou, se você quiser escrever do jeito tradicional, você escreve KNO3, mas põe aquoso do lado. Né? Seria o equivalente a você escrever que ele está dissociado. Tá? Você pode dizer, inclusive, que isso não é uma reação propriamente dita. Agora, a segunda situação é a situação que vai acontecer. Aqui nós temos o seguinte, ó. Vamos lá. Eu tenho o cloreto, que vai se unir com a prata. O cloreto de prata, ele é um eletrólito fraquíssimo. Ele é um sal pouquíssimo solúvel em água. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Eu vou pegar a prata, vai conseguir se juntar com o cloro, precipitando. Aqui. Eu gosto de colocar as duas reações uma em cima da outra para você perceber como elas são parecidas. Ó. Quem está junto, quem está separado na equação iônica. Na equação de cima, quem está junto tem sólido, quem está separado tem aquoso. Então, são duas maneiras que você tem. E tem uma terceira maneira, que é a mais correta, mas é a que a gente menos usa. O que acontece aqui, gente? Quem reagiu de fato foi o cloreto e a prata. Isso aqui é íon espectador, ó. Isso aqui é íon espectador. Deu para entender? Então eu posso escrever assim, ó, só Ag mais Cl menos formando a GCl. Então eu posso escrever assim, assim ou assim. Claro que a mais conhecida é a primeira. Porque a primeira é a que justifica mesmo a gente usar a expressão dupla troca, né? O fato de você olhar do jeito que a gente está olhando, troca de cátion, troca de ânion. Mas é importante, eu gosto de fazer essa representação, gente, por quê? Para você saber que nem sempre vai ter os dois compostos ali dentro. Tá? Beleza? Vamos citar um outro exemplo de precipitação. Geralmente, quem precipita é sal ou base fraca. Sal ou base fraca. Quer ver um outro exemplo? Vamos lá. Agora eu vou pegar uma base forte e vou reagir com cloreto de ferro 3. Tá? Então é muito importante que na sua cabeça você olhe para isso e consiga enxergar Na mais OH menos, Fe mais 3, Cl menos.
dissocia o composto mentalmente. E aí, na sua cabeça, você analisa o que pode acontecer e o que não vai acontecer. Por exemplo, se houver a junção do sódio com o cloro, eu vou formar NaCl, certo? Só que o NaCl é um eletrólito forte, então eu posso escrever ele assim, ó. Tá? Esses íons estavam dissociados antes, continuarão dissociados. Depois você faz o balanceamento, tá, gente? Vai montando com as cargas, vai acertando as cargas e depois você faz o balanceamento, tá? Aí a próxima troca. Ferro com OH. É aqui que aparece a precipitação. Por quê? O ferro com OH vai formar FeOH3. E, gente, base fraca sempre precipita. Então, isso aqui é uma base fraca. Então, ela não consegue dissociar na água. Como ela não consegue dissociar, ela precipita. Então, você tem a formação de um outro composto ali. Tá? Nesse caso, a coloração da solução do sólido, né, que é o composto que se forma, vai ter a coloração do íon de ferro 3, que é uma coloração meio avermelhada, um marrom avermelhado. Tá? Beleza? Conseguem perceber que o Na e o Cl são os íons espectadores, né? Vamos balancear a equação. Balancear pelo OH, né? Ó. Aqui tem 3 OHs, tá vendo? Ó, na base. Então eu vou colocar 3 aqui, ó, no NaOH. Aí tem 3 sódios. Eu vou botar 3 sódios aqui, ó. 3 sódios aqui. Tá? Tem 3 cloros, agora está balanceado já. Vou escrever aqui, gente, a equação sem o íon espectador. Sem o íon espectador. Tá? Ó. Então vai ser ferro mais. Tá vendo que são 3 bases, né? Estão percebendo que são 3 bases? Então vou colocar 3OH menos. Fecha. Tá? Isso fica igual, reage. Aí o forma precipitado. Pronto. Tá bom? Então a gente tem aqui exemplo de precipitação formando sal e temos aqui um exemplo de precipitação formando base. Tá bom? Tranquilo? Queria agora trazer para vocês exemplos de liberação de gás. Aqui eu vou citar 3 casos que são relativamente famosos, que são casos de exercícios. Tá bom? Tá? Eu vou trocar aqui a tela, gente. Aqui. Bom, a liberação de gás, ela está associada a compostos voláteis, que não são iônicos. Isso é a primeira coisa que você tem que ter na tua cabeça. Composto iônico, gente, é sólido na temperatura ambiente. Como é que ele vai ser liberado na forma de gás? Por que se você perceber isso, você já exclui qualquer tipo de sal e qualquer tipo de base, menos uma que eu vou contar aqui. Tá? Então, são 3 exemplos. Vamos começar com a liberação de CO2.
Tá? O exemplo mais famoso, gente, para a liberação de gás carbônico é a reação entre carbonatos ou bicarbonatos com ácido. Tá bom? Esta reação é a mais famosa das dupla-trocas. Os carbonatos e os bicarbonatos, eles são sais muito sensíveis à reação com ácido e aquecimento. Quando eu aqueço, ele decompõe, e quando eu reajo com ácido, ele corrói. Então, vamos pegar uma reação bem simples. Eu vou pegar aqui, ó, uma solução de ácido clorídrico e vou reagir com bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio ele é famoso, né, porque a gente consegue ter ele em casa. Então, você pode, por exemplo, em casa, substituir o ácido clorídrico por vinagre. Pega lá vinagre, que é uma solução de ácido acético, e põe no bicarbonato. Você imediatamente vai perceber o aparecimento de bolha. O aparecimento de bolha, na verdade, é a presença de gás carbônico. Como é que acontece esse processo? Quando acontece a dupla troca, a primeira troca ela não é muito proveitosa. Por quê? Eu vou formar Na+ e Cl-, que é um eletrólito forte. A troca que vai gerar o gás, ela está aqui, ó. A junção do H+ com o HCO3 dá um ácido instável. Esse ácido aqui, ó, ele tem duas características. Ele é fraco e instável. Então ele é fraco, ele junta, não dissocia mais. E no momento em que ele se forma, por ser instável, ele acaba se decompondo em gás carbônico e água. Tá bom? Então, a presença de gás carbônico em dupla troca, você pode ter certeza, o que está reagindo é um carbonato ou um bicarbonato com ácido. Pode ser qualquer ácido, pode ser qualquer bicarbonato ou qualquer carbonato, tá bom? Beleza? É justamente por essa razão, inclusive, que o bicarbonato de sódio é usado como medicamento. Ele é antiácido, porque mesmo sendo um sal, ele consegue consumir HCl, né, que é o que a gente tem no nosso suco gástrico, tá bom? Tranquilo? Então, o CO2, estamos associando à formação de H2CO3, tá? O segundo gás que é famoso é a liberação de amônia. A liberação de amônia ela ocorre por conta da formação de uma base instável. Uma base. Por exemplo, vamos imaginar agora que eu vou reagir uma base, NaOH, uma base forte, né? Com um sal. O sal que eu vou reagir é o NH4Cl, cloreto de amônio. Cloreto de amônio. O que acontece? Da mesma forma que bicarbonatos ou carbonatos produzem ácido carbônico, ou seja, a gente está atrelando a reação de carbonato ou de bicarbonato virando CO2 na presença de um ácido, né? Ó.
Com o amônio, você faz a mesma coisa. Tá vendo o amônio aqui, ó? Gente, amônio na presença de OH dá jogo, dá match, como diz a linguagem. Dá match. O que acontece, ó? Peraí. Primeira troca, NaCl. Ah, beleza, NaCl. Eletrólito forte. A segunda troca, ela dá origem ao hidróxido de amônio, NH4OH. O NH4OH, também é instável. Então ele se decompõe numa reação secundária, vamos dizer assim, né? Que a gente acaba não conseguindo controlar. E aí a decomposição produz amônia e água. Então, reações em que ocorre a produção de amônia, elas vão vir acompanhadas de um odor característico, né? Odor característico. Tá? Que é o odor do amoníaco. Beleza? E aí você vê que coisa, né? Porque olha que perigo, né? Por exemplo, quando você mistura amoníaco com quiboa, na quiboa a gente tem bastante NaOH, não sei se vocês sabem disso, né? Ela não é soda cáustica pura, mas ela é um ambiente bem básico. Então, essa coisa de misturar produto de limpeza, né, que a gente já viu, vocês já devem ter visto na televisão, na internet, várias situações de acidentes domésticos. Ou talvez algum familiar de vocês, ou até mesmo vocês, numa dessas de querer misturar coisa, acaba passando mal. Começa a sair um gás estranho, um cheiro que sufoca, né? Essas reações elas são perigosas por quê? Porque elas liberam compostos que são muito tóxicos e voláteis, geralmente amônia, né? Você tem reação que pode liberar cloro, reações de deslocamento que acontecem, que podem liberar cloro, tá? Beleza? Então, ó, eu acho que assim, dos exemplos de gás, esses dois que eu acabei de citar para vocês são os mais importantes, disparado. Mas eu queria fazer mais dois ainda, se vocês me permitirem, tá? Mais dois exemplos de liberação de gás. Então, o primeiro era o CO2 e o outro é a amônia. A gente tem na nossa lista de compostos dois ácidos famosos. Dois. Um deles é o H2S, que é o famoso gás do ovo podre. E o outro gás é o HCN, que embora não tenha cheiro de fedido, nada, é tóxico, extremamente venenoso. Na verdade, o H2S também é, tá, gente? Os dois são venenosos. Mas é que o HCN ele se torna tóxico em concentrações muito baixas. A tolerância para o H2S ainda é um pouquinho maior. Tá? Esses dois ácidos são ácidos que, quando se formam, tendem a se desprender na forma gasosa. Então, é muito. Aonde que os exercícios vão parar, né? Você tem que ter cuidado no na manipulação, perdão, na manipulação. Opa. Cuidado na manipulação de sais do tipo cianeto ou sulfeto. Esse tipo de sal, por exemplo, você tem que tomar muito cuidado para não deixar cair na água, tá?
que acontece, por exemplo, né? Vamos pegar um caso para você entender o problema. Vamos imaginar um sal que é bem famoso, inclusive, por ser usado de veneno, né? Que é o cianureto. O cianureto, o famoso cianureto, é um cianeto de sódio. Tá. Vamos imaginar, por exemplo, que você misture cianureto com ácido acético. Vinagre. Tá bom? Vai rolar uma dupla troca, não vai? Tá. O que vai acontecer na dupla troca? O íon cianeto, que é o ânion, vai reagir com o cátion H+ do ácido. E vai formar HCN. Gás. Então, se você mistura isso aqui, por exemplo, ó, e fica pertinho, você inala. As pessoas que estão em volta vão inalar esse gás. Percebe o perigo de você misturar, por exemplo, uma solução com outra sem saber o que está misturando? Tá? Isso aqui vai desprender, as pessoas vão inalar e vão ter intoxicação. Tá? E em pouco tempo, dependendo da quantidade que esse gás liberar, do ambiente, as pessoas podem morrer. Simplesmente pode morrer, né? Então você vê, a gente olha para essas coisas, né? Para quem tem um pouco mais de. A pessoa que está um pouco mais insegura, ou seja, quase todo mundo ultimamente, né? Você vê como é fácil promover ataques mesmo, né? Em ambientes públicos. Né? Teve uma época que no Japão aconteceram uns ataques no metrô, na Europa já aconteceu ataque químico, né? Muitas vezes você vê que as coisas que os caras têm são coisas bem simples. Ele tem uma coisa ali, mistura com a outra, joga dentro de um lugar e sai correndo. Acabou, né? Aí qual é a outra troca? Eu vou ter o ânion do ácido, presta atenção aqui, ó o ânion do ácido. Ânion do ácido. Com o cátion do sal, ó. Olha a aula de orgânica aparecendo aqui. Acetato de sódio. Isso aqui até vou colocar o nome. Tá? É a função sal de ácido carboxílico. Então eu estou reagindo um ácido orgânico, que é o acético, com um sal. Percebe que você pode reagir um ácido qualquer, né? Desde que ele tenha uma fonte de H+. O que aconteceu aqui foi a junção do H+ do ácido e do cianeto para formar o composto, tá bom? E com ácido sulfídrico, gente, é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Ó, só vai mudar um pouquinho a formulação por causa da carga do sulfeto, né? Ó. Vamos dissolver esse aqui na água. Ó. Eu tenho uma solução de sulfeto de sódio. Vamos jogar HCl. Vamos trocar o ácido, né? Também estou jogando toda hora HCl. Vamos pegar ácido nítrico, vai. Pronto. Tá. Primeira, quem forma, né? Qual é o composto que forma? H2S. Tá? Gzinho. H2S. E aí, o sódio com o nitrato vão formar um eletrólito forte. NaNO3. Tá? Esse eletrólito forte, por ser forte, está dissociado. Tá aqui. Essa daqui tem que balancear, né? Essa daqui tem que balancear. Ela fica assim, ó. Vê se vocês concordam. Se eu balancear pelo hidrogênio, aqui tem uma, ó. Eu vou colocar. Deixa eu colocar de outra cor aqui para não ficar muito ruim. Ó, o 1 aqui. E aqui eu vou colocar um 2, ó. Para acertar o hidrogênio. Só que aí eu dobrei o nitrato, né? Tem 2 nitratos ali, então eu vou botar um 2 aqui, ó. Tá? Aí fica 2 sódios, aqui já tem um, dá 2 aqui, beleza. Fechou aqui. Tá. Tranquilo. Beleza, gente. Podem printar aqui.
É isso. É isso. É isso aí. Fechamos a balada.